Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Vamos Conversar aqui da Educa TV. Eu agradeço muito pela sua audiência e pela sua companhia. Este é um espaço de diálogo, reflexão e aprendizado, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a prevenção ao suicídio em razão do Setembro Amarelo. E para isso eu tenho 3 convidadas aqui na nossa bancada, a Helena e a Mariana, que são voluntárias do CVV, Centro de Valorização à Vida, a quem eu agradeço pela participação. Muito obrigada, sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Obrigada. E também aqui ao meu lado, a psicóloga e arteterapeuta Amana Assunção, a quem eu também agradeço. Obrigada, Amana. Muito obrigada, Lília, por promover esse assunto tão importante. E aí, embora eu já tenha falado aqui quem é quem, cada uma de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre cada uma de vocês e sobre como se relacionam com esse tema. Querem começar? Bom, eu sou a Mariana, né, como você disse, voluntária do CVV. Eu cheguei no CVV no momento que eu estava buscando um trabalho voluntário e aí encontrei eles em uma palestra, né, estavam lá divulgando o trabalho. Aí me inscrevi, cheguei no primeiro dia do PSV e me identifiquei muito com a forma, né, como esse trabalho é realizado e continuo então até hoje. E você? Eu sempre gostei de trabalhos voluntários, né? Sempre participei, mas sempre assim, eram trabalhos muito pontuais. Até que um dia me falaram do CVV que ia ter aqui em Campinas, eu falei, deixa eu ir lá ajudar, né? O que precisa fazer? E aí, quando eu não sabia do que se tratava nem nada, né? Quando eu comecei a conhecer, a participar do PSV, né? Que é um programa de seleção de voluntários, me encantei, me identifiquei e permaneço até hoje. Muito bem. E você, Amana? Bom, sou psicóloga, mas em especial tenho um percurso meu pessoal que me trouxe ao tema e ao estudo da psicologia, que eu tenho uma mãe com transtorno psiquiátrico e que é uma pessoa suicida, que tentou suicídio por muito tempo, né? Então, teve esse quê especial na minha aproximação da psicologia, de tentar entender melhor a psique humana, como trabalhar com prevenção. Excelente, muito bom. Eu quero trazer um dado aqui para a gente começar a nossa conversa, né? Que de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados. Pois com isso, a estimativa é que sejam 1 milhão de casos. Aqui no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, 38 pessoas cometem suicídio por dia. É muita gente e eu acho que já nos traz para a nossa primeira pergunta e talvez a base de tudo. Por que é tão importante a gente falar sobre suicídio, Amanda? Porque, assim, primeiro eu tenho um cuidado da mídia em não notificar suicídio, porque isso pode desencadear uma crise. Mas é importante falar sobre a prevenção, né? Falar sobre o suicídio não desencadeia a crise, pelo contrário, né? Então a gente fala mais em prevenção do que na crise em si. Então, o tabu, o medo de falar, faz com que a pessoa sofra cada vez mais em silêncio e isso aumente o risco de vulnerabilidade e de uma crise silenciosa sem receber ajuda. Existe muito preconceito também sobre muito tabu. Então, muitas vezes tenta se minimizar a dor como se isso fosse fazer com que ela desaparecesse. Você tem tudo, o que você está reclamando da vida? Aí a pessoa em sofrimento silencia, interioriza isso, né, de que é feio aquilo que ela está sentindo, de que ela não pode mostrar isso para o mundo, e isso só gera crise, desencontro, só piora a situação. Então, falar sobre orienta as pessoas que estão próximas a como conduzir e facilita quem sofre a se sentir acolhido, a poder falar sobre, a se identificar e falar sobre aquilo que sente, pedir socorro. Vocês
trabalham exatamente com essa escuta, né? Com a possibilidade das pessoas falarem. Por que é tão importante falar sobre isso? Exatamente, né? Quando a gente fala sobre o suicídio, a gente desmistifica, a gente quebra esses tabus, né, Ana? E aí a gente possibilita um diálogo aberto, sem julgamentos, sem preconceitos, abrindo espaço para que a pessoa se sinta encorajada de falar o que ela realmente está sentindo naquele momento, poder dividir aquilo, né? E isso acaba aliviando um pouco o que ela está passando, ela se sente acolhida, ela sente que ela pode falar sobre aquilo. E aí, então, abre-se um caminho para que ela consiga encontrar por si mesma uma solução, uma alternativa, ou até mesmo buscar ajuda, né? E é importante a pessoa falar, né, sobre o que está acontecendo, o que está se passando ali dentro, exatamente para ir, como a gente fala, né, esvaziando o copo, né? Porque senão vai só pingando, a gente não coloca para fora, não fala, chega uma hora e transborda, né? Então é importante falar, é importante se sentir acolhido, né? Ver que tem pessoas ali, se não necessariamente ao redor, mas alguém, né, que você possa pelo menos ligar para você desabafar, colocar um pouco para fora, senão, né, é difícil aguentar tanto sofrimento sozinho, né? E eu acho que esse trabalho que vocês fazem, isso que a gente começou a conversar um pouco, que é a história do julgamento, né? Você tem um histórico familiar disso, né? Você deve ter passado por situações dessas em que as pessoas, até por não saber como lidar com isso, acabam fazendo julgamento sobre essa situação, que agrava a situação. Exatamente. Acha que é frescura, acha que é chamar atenção, acha que tem que punir para a pessoa parar de fazer graça, que é fraco, né? Todos esses preconceitos pioram o sofrimento de quem está ali. Inclusive, porque, se a gente for falar em saúde mental num sentido mais amplo, né? É comum, por exemplo, a pessoa colocar o parâmetro de quem está com depressão como se fosse um próprio parâmetro pessoal. Então, para quem está em depressão, não é assim, levanta da cama, é só uma indisposição, você começa a fazer as coisas do seu dia e você fica bem. Não, é um adoecimento, né? São coisas diferentes e que as pessoas têm dificuldade de estabelecer uma conexão real para entender o que o outro está vivendo. Isso eu considero que é um problema de comunicação da humanidade. Eu falo que a gente tem que reensinar a humanidade a se comunicar. A ser empático. A ser empático, a ouvir, né? A não ouvir para apontar solução, a não ouvir para dizer isso é o certo, isso é o errado. Porque a gente só entende a dimensão da realidade do outro se a gente se abre para realmente querer entender e ouvir, não para pressupor. Na semana anterior a gente falou sobre saúde mental aqui no podcast e a gente falava exatamente sobre isso, né? A gente trouxe um médico psiquiatra, desse preconceito mesmo em relação também às questões de saúde mental, que é exatamente isso que você falou, né? O dia tá tão bonito, levanta, né? E que há uma diferença, todos nós, o ser humano, né? É do ser humano ter dias bons e ruins. E isso faz parte do nosso processo, do nosso desenvolvimento. Mas a depressão, por exemplo, é uma doença que precisa ser tratada, né? E eu acho que vocês devem ouvir também entre os relatos coisas nesse sentido. Sim. E até, tirando, né, o da depressão, uma pessoa aqui, nós, né? Pra mim, por exemplo, eu tenho um animal de estimação, mas o meu animal não entra dentro de casa. Agora, uma pessoa que tem um animal de estimação, que cuida ali com todo amor e carinho, leva no colo, leva para dentro de casa, carrega num carrinho de bebê, para aquela pessoa, o animal de estimação é ali muito bem cuidado, né? Então, se essa pessoa perde esse animal de estimação, tem um peso. Sim. Se eu perco o meu animal de estimação, claro, eu amo ele, eu gosto, tenho cuidado, carinho, mas não tem o mesmo peso para mim. Então, eu não posso colocar para essa pessoa que tem esse peso maior o mesmo julgamento que eu tenho em relação ao meu animal. Essa pessoa vai querer fazer, se ela perde o animal, ela vai querer fazer um funeral, ela vai querer fazer todo o tratamento que ela acha necessário. E eu não posso julgar ela por ela querer fazer isso. É uma necessidade dela. Então, a gente precisa aprender a equilibrar essas questões, né? Ouvir, acolher,
cada um dentro das suas necessidades. E a Mariana falou sobre esvaziar o copo. Enquanto você falava, eu lembrei, e aí eu fui pegar aqui a estatística, de que os homens têm muita dificuldade, por conta da nossa cultura machista, né, dos homens terem aprendido que não podem demonstrar seus sentimentos, não podem chorar, eles acabam sendo mais alvos de suicídio, né? Aqui, esses dados que eu estou trazendo é da página, inclusive, do Setembro Amarelo, que é setembroamarelo.com, que eu recomendo, porque tem um material muito vasto aqui, e fala que as taxas variam entre os países, regiões e entre homens e mulheres. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação a 5,4% em relação a cada 100 mil mulheres morrem de suicídio. Então, também tem aí alguns componentes culturais, né, que fazem com que os homens, pelos dados, sejam mais suscetíveis ao suicídio. Sim. A questão de gênero que permeia a nossa sociedade e estamos em busca da desconstrução. Tem um documentário também que se chama O Silêncio dos Homens, que fala sobre isso, e grande parte dessa incidência maior de suicídio nos homens é a dificuldade mesmo de expor o sentimento por uma inabilidade, por não ser ensinado ao longo da vida e por todo preconceito social. O homem não chora, é mariquinha, vá, para de frescura, de né? mimimi. De mimimi. Então, o potencial, ele tende a responder com mais violência às próprias dores ou com extremos que pode levar realmente ao suicídio, né? Que a gente tem históricos de pessoas famosas, inclusive pessoas que não levantaram suspeita, né, que poderia cometer o suicídio, que é um grande equívoco também, que todo mundo acha que o suicida vai ser aquela pessoa que está definhando. Não, às vezes ele pode estar sorrindo em público. Por isso que a gente fala também da importância familiar ou de quem convive, dos vínculos mais próximos, para perceber a alteração de comportamento em quem não expressa, como, por exemplo, os homens, né? Tá mais calado, deixou de ouvir música, perdeu interesse pelos esportes. O que está acontecendo? Se aproxima dessa pessoa. Eu quero falar um pouco mais sobre essa questão das pessoas mais próximas, mas antes queria falar com as meninas também sobre essa questão dos homens. Existe lá no CVV alguma estimativa se mais homens ou mais mulheres ligam? É mais ou menos no mesmo nível? Vocês têm ideia disso? E como é que é essa... Eu fico imaginando se os homens ligam realmente e falam assim, eu não tenho com quem falar, lá pelo menos ninguém sabe quem eu sou, porque é um trabalho em que as pessoas não são identificadas, né? Isso, é um trabalho anônimo, né? A ligação é anônima, ninguém precisa se identificar, né? E a gente não tem estatística de nada. Exatamente por ser anônimo, nós não temos estatística de nada, né? Nós temos o número da quantidade de ligações por dia, apenas isso. A gente não quantifica se é homem, se é mulher, qual a idade, de onde vem, não tem como a gente saber isso. Pode falar. Mas e na sua experiência pessoal, como é que é atender homens? É bem equilibrado, assim, sabe? Eu acho, assim, das minhas experiências de atendimento, tem muitas pessoas, e aí independente de ser homem ou ser mulher, que as pessoas não conseguem dar nome aos sentimentos, né? Nós crescemos, assim, sem dar nome para o que a gente sente, né? Agora que eu acho que essa última geração que vem chegando aqui tá um pouco mais hábil em relação a isso, né? Aquele filme Divertidamente, né? Ajudou bastante a desmistificar essas questões. Mas, assim, eu, pelo menos, já tive algumas ligações que eu tive dificuldade da pessoa identificar o que ela estava sentindo. Você sabe que eu li uma vez um livro, eu já passo para você, que falava sobre a criação de crianças dinamarquesas, a Dinamarca já foi muitas vezes o país mais feliz do mundo, e eu fiquei muito espantada, eu sempre me lembro disso, que as crianças tinham aula de sentimentos. Pequenas, muito pequenas, assim, eu tô falando de 2, 3 anos, que eles eram ensinados a falar e dar nome. Isso realmente é muito importante e faz muita diferença para a gente conseguir até entender o que está acontecendo, processar e procurar ajuda, né? Exato. Nisso que a gente está falando, né? Enquanto a Helena falava sobre dificuldade de entender o que a pessoa está falando, né? Qual sentimento a pessoa está falando, eu me lembrei, assim, só uma curiosidade, que já tiveram vezes que eu perguntei como a pessoa estava, ela falava, em pé, com frio. Olha só, ela dava uma resposta física. Sim, psicologia, aí, né? Porque ela falava daquilo que era mais
mais fácil identificar. Exatamente, Porque mais as óbvio. emoções é mais difícil, né? A gente não tem esse estudo, né? A gente não é incentivada a entender como estamos nos sentindo, né? É verdade. E aí eu quero voltar então para esse ponto com você da família, né? Das pessoas próximas e da experiência de vocês também. Porque eu imagino que para a família, primeiro, é muito difícil, né? Você pensar que alguém que você ama, né, tem desejo de acabar com a sua própria vida. E eu acho que também é muito importante entender esses sinais. Como é que a gente observa? Como é que a gente pode agir para ajudar, por exemplo? Tá, bom, são várias coisas São. aí nessa sua pergunta. Vamos lá, a gente tem tempo. Primeiro, a gente está num momento, eu acho que isso vem acontecendo com a entrada de tecnologia, com o mundo de trabalho, que as pessoas estão se distanciando. A solidão é o mal do século. Então, quando você pega estatística, inclusive dos jovens, a maior queixa deles é de se sentir solitário mesmo entre a família e dentro de casa. E essa solidão não é só de não ter ninguém ao redor, mas é de não sentir que tem uma conexão verdadeira, que pode falar, que existe alguém realmente interessado nele, né? Então, as famílias ficam muito voltadas para o uso de tecnologia, para uma vida muito automática, as amizades também. Eu vejo que isso piorou com a pandemia e isso é observado nas escolas também, que eu atendo professores, coordenadores. Eu já trabalhei em escola, como você estava falando dos sentimentos, trabalhava com arte terapia, trabalhava com crianças agressivas. Então, eu já vi ideação suicida em criança muito pequenininha, é muito difícil ver isso, e normalmente aparece por se colocar num comportamento de risco. Aí, quando você faz uma pergunta mais assertiva, ela fala, talvez para mim fosse bom morrer. E isso dói. Muito. Você ouviu uma criança dizendo isso, né, principalmente nas áreas de mais vulnerabilidade, não só, mas onde existe o sofrimento social. Então, o sofrimento social é um fator de risco também. Eu quero só não te interromper, mas já te interrompendo, porque eu acho que isso é importante. Também tem um dado que fala sobre os jovens, que a Secretaria de Vigilância em Saúde divulgou um dado do Ministério da Saúde em setembro do ano passado. Entre 2016 e 2021, houve um aumento de 49% de mortalidade de adolescentes entre 15 e 19 anos. É muita coisa. 50% a mais. É muita coisa. É 49%. 50%. Quanto tempo? De 2016 a 2021. E de Já 10 vai a com a 14. pandemia, né? E de 45% numa faixa etária ainda mais jovem, de 10 a 14 anos. Eu acho que tem um impacto muito grande. Já estão existindo estudos da tecnologia na mente, né, de dependência à internet, dependência tecnológica e ter um desenvolvimento cognitivo mais reduzido, mas o que muitas vezes a gente observa, e eu ouço de queixa dos pais, dos professores, é essa sensação de apatia, de que nada desperta uma curiosidade, um desejo, sabe? Um querer uma profissão, ter um sentido de vida, uma idealização. O que a gente está procurando é tentar fazer essa conexão de um eros com essa juventude, um eros de desejo pela vida, sabe? De volta, assim. Então, isso é um fator. As consequências de dependência tecnológica ainda estão sendo estudadas, inclusive, não só no desenvolvimento emocional, mas até cognitivo. Mas já tem estudos, é considerado uma dependência mesmo. De perder horas, de entrar no cérebro substituindo outras fontes de prazer, então de ter menos desejo, por exemplo, de se relacionar com amigos, com outras pessoas. Então, é um grande desafio. É um grande desafio e tem que ser tomado pela sociedade, porque isso envolve também os pais, menos envolvidos com a escola, crianças voltando das férias sem uma história muito linda de que fez alguma coisa com a família, mas uma história de que ficou em videogame, de tudo assim. A gente precisa repensar a nossa sociedade com essas conexões humanas. Um pouco dessa desconexão é até o falar, né? O CVV passou a ter o atendimento por chat e e-mail, né? E a maior parte dos atendimentos disso são os jovens, porque eles não querem falar, não querem ligar.
Eles não querem ter nem contato por telefone. Sim. Uhum. E aí fica aquela fila de espera no chat, preferem. A fila de espera do chat é um pouco maior, né? E eles preferem ficar lá esperando do que na ligação. Sim. Tem a questão de fazer barulho também, etc, né? Mas também muitos não falam, né? Preferem É escrever. muito pela tecnologia também, né? Durante a pandemia, eu recebi um pedido de socorro de uma pessoa que teve dificuldade de verbalizar. Porque ele ficava sozinho e ele só escrevia nessas comunidades de jogos. Então, toda a comunicação dele era por escrito. Ele paralisava na hora de verbalizar. Mas isso é um caso extremo, né? Na população geral é mais disso que você está falando. E a família? Como é que a gente consegue observar e como é que a gente consegue ajudar? Tá. Então, assim, nos jovens tem uma característica especial que é mais delicado, porque o cérebro está em formação. Então, eles têm menos controle sobre os impulsos, que é o que faz com que a gente tenha mais atenção. Porque, assim, ele tem menos noção de que uma tentativa real de suicídio seja definitiva, ter essa dimensão de que ele não vai ter chance de voltar, do que isso realmente significa, e de, às vezes, agir antes de ter tempo de assentar a emoção. Então, entre os jovens é muito importante ter um diálogo aberto e ficar muito atento se precisar fazer uma intervenção. Primeiro, ideação suicida é o pensamento sobre a morte, de repente numa situação de mais sofrimento. Isso grande parte da população tem, não necessariamente vai planejar ou vai ter uma evolução para uma tentativa real. Não que isso seja menos importante, não deva ser levado em consideração, né? Mas principalmente a família, eu acho que é ver esses sinais de mudança de comportamento. Mais irritabilidade, mais agressividade, mais fechado, menos convívio social, não querer sentar para comer com a família, parou de ouvir música, não fala mais com os amigos. Término de relacionamento para os jovens e adolescentes é algo muito pesado, muito significativo, que pode levar a fazer alguma besteira. Tendência a perfeccionismo, aí período de vestibular, é uma época que muitos adolescentes desengatilham problemas psíquicos como ansiedade, depressão, crise de pânico. Então a cobrança, né, o querer ser perfeito, o querer corresponder, é um fator a se tomar cuidado. Personalidade, capacidade de criar vínculo, de ter amizades, de ter responsabilidade dentro de casa, de ter sido desenvolvido na família a capacidade de lidar com frustração. Então, de entender que um sofrimento ou que uma necessidade não atendida é algo temporário, que se é possível passar por esse sentimento e chegar num outro lugar. Isso é um grande ponto para quem quer pensar preventivamente em como cuidar da sua família, né? É esse entender que aquela dor, por mais intensa que ela seja, bem cuidada, bem amparada, acolhida pelo familiar, se for preciso de uma medicação psiquiatra, um profissional da saúde, né, um amparo para retomar a vida, ela vai diminuir em outro momento. Como a Karina fala, se tem vida, tem jeito. Se você tirar a vida, você nunca vai saber se você tem jeito de se recuperar, né? Então, é trazer essa pessoa para essa consciência de que ela estando aqui, ela pode chegar de um outro lado, que ela se sinta melhor. E vocês, lá tem um treinamento, né? Eu sei que tem muitas coisas que não podem ser ditas, mas no que é possível dizer, levando em consideração, né, isso que a Amanda trouxe também, dessa questão da prevenção da família, como é que é o treinamento de vocês nesse sentido de quando alguém liga mesmo, assim, já, né, que vocês percebem que ali a situação é mais crítica, se é que dá para dimensionar isso também, mas eu queria entender como é que funciona para vocês esse atendimento nesses casos. E do que vocês podem falar. Assim, sempre que uma pessoa entra em contato, né, nós conversamos com aquela pessoa, né, e exatamente como é sigiloso, a gente não sabe quem são os familiares daquela pessoa, então não tem como a gente, identificamos aqui um caso de risco, então vamos entrar em contato com a família. A gente conversa com a pessoa, estamos ali com ela o máximo que a gente pode, né, e acolhe ela ali no que a gente tem condição naquele momento, né. É como se a gente estivesse só, assim, tentando fazer com que aquela pessoa, né, ajudar minimamente com que aquela pessoa resistisse mais um pouco, né, se conseguisse viver por um pouco mais, né.
E aí vocês recomendam, por exemplo, que elas procurem tratamento? E tem isso ou não? Como é que funciona? Não, a gente não faz nenhum tipo de recomendação, Ah. nem aconselhamento, nem nada, né? A gente vai conversar com a pessoa que nos procura e ajudá-la a... Quando a gente vai contar alguma história, a gente precisa elaborar isso dentro da gente, né? Então, a gente acredita que conversar é a melhor solução, né? Então, você até falou aí no comecinho, né? Conversar é a Conversando melhor... que a gente se Conversando entende. que a gente se entende. Né? Conversando, a gente abrindo espaço para que essa pessoa possa falar o que está acontecendo, ela mesma vai organizar essa história dentro dela para poder nos contar. Organizando essa história e nos contando, ela vai revisitar essa história. Ao revisitar essa história, ela consegue identificar algum ponto que ela pode mudar, algum outro caminho que ela pode seguir. Então, é nesse sentido que a gente conversa com as pessoas. E até isso que você falou de assentar um pouco, né? Isso também. Né? Organizando o pensamento, organizando a história dentro dela, ela consegue encontrar esse caminho. E a gente ajuda nesse espaço para ela fazer esse esvaziamento, essa organização, ouvindo, não julgando, né? Não dando conselhos. Né? De que adianta eu aqui do meu lado com a minha vida ali, né? Querer dar um conselho para sua vida. Nossa, e isso é tão importante que você está dizendo, que às vezes a pessoa realmente não quer conselho, ela só quer ser ouvida. Não é isso, é para nossa vida, que não trabalhamos no CVV como voluntários, né? A pessoa, um amigo, às vezes só quer falar, né? O que você precisa fazer é emprestar o seu colo, o seu ouvido e a sua empatia, né? Sim. E a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação e vocês estavam me falando dos números de atendimento. Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque eu fiquei muito impactada pela quantidade de ligações por dia. Sim, são aproximadamente 13 mil ligações por dia 13 mil ligações. que a gente recebe. E tem 3 mil por e-mail, é isso? 13 mil por e-mail por mês. Por mês. É. E aí eu acho que é bom a gente falar, a gente não falou nenhuma vez ainda, que é o número 188 Isso. de todo o Brasil. Qualquer pessoa de qualquer telefone dentro do território brasileiro consegue ligar para um 188 de qualquer telefone. Você pode ir no orelhão e ligar, pode ir no celular, no telefone fixo. Vai funcionar, é como se fosse um número de emergência, né? Não precisa de crédito no celular, não precisa de nada. Vai tocar no CVV. E aí eu fico pensando que para atender tanta gente, vocês precisam de mais voluntários? Como é que é isso? Sim. A gente sempre está precisando de voluntários, né? Atualmente são aproximadamente 3.500 voluntários no Brasil todo, mas ainda assim, como eu falei um pouquinho antes, né? Tem fila de espera, né? A gente, principalmente agora, setembro, né? Tem uma divulgação um pouco maior do trabalho, aí as pessoas acabam ligando mais, também por curiosidade, para conhecer, né? Ai, como que funciona isso? E aí, então, acaba gerando uma fila de espera um pouco maior. Então, se você se identificou, que quer conhecer um pouco mais do trabalho, entra lá no site do CVV, tem uma abazinha lá, cvv.org.br, tem uma aba lá, Seja Voluntário. Se inscreve lá, no Brasil todo tem vários cursos acontecendo, são sempre bem-vindos. E precisa ter alguma formação, Mariana? Precisa ter tem algum pré-requisito? A única coisa que a gente pede é que a pessoa tenha disponibilidade de tempo, né, disponibilidade de doação de calor humano e no mínimo 16 anos. 18? 18 anos. 18. No mínimo 18 anos. Porque a formação não importa, né? Porque pode ser a pessoa que for, todos nós estamos hábeis, né, a oferecer uma escuta acolhedora. Então, vai ter esse... É como se fosse um curso inicial ali, né, de seleção de voluntários. E aí, chegando no fim, a pessoa vê se identificou ou não. Aí, entrando, constantemente, nós vamos ter treinamentos, cursos, né? Então, a gente vai se aprimorando ali com o que é necessário, né? Então, assim, a formação da pessoa não importa. Eu queria agora falar um pouco com vocês. Logo no início, a Mana trouxe uma fala e eu sou jornalista de formação, que a mídia tinha e ainda tem, né? Na verdade, até faz parte do nosso regimento ético, não noticiar casos pontuais de suicídio. E essa regra era uma regra, é ainda uma regra tão rígida no jornalismo profissional e sério, que fazia, eu sentia essa mudança. Eu tenho 20 anos de formada, né, de profissão, que a gente não falava
Na verdade, nem se falava muito sobre suicídio, nem sobre a prevenção, porque, na verdade, era mais um temor mesmo e um desconhecimento. Eu acho que a gente foi amadurecendo, né? De que não se podia nem falar, não falava-se, ainda não se fala sobre casos pontuais, mas também acabava pelo excesso de zelo não falando sobre a prevenção. E isso fez também, eu acho que ajudou com que esse tabu perdurasse e perdure até hoje, porque é muito importante que os órgãos de comunicação assumam seu papel social, e eu entendo que esse é um papel social. E nesse sentido do tabu, quando você está lá, eu quero ouvir um pouco da sua experiência clínica, as pessoas têm dificuldade para falar de suicídio, mesmo quando elas estão começando a ter uma ideação, ou você percebe que as pessoas elas já falam mais sobre isso, mais abertamente? Cada caso é um caso. Depende, né? Tem gente, assim, principalmente em pandemia, em alguns momentos eu me senti um SAMU da saúde mental. Eu tive que ter uma equipe em WhatsApp para ver quem tinha disponível, porque eu estava lá atendendo, chegava uma ligação, alguém, você fala comigo agora, senão eu vou fazer o que eu estou pensando. Então, ou vem direto, e às vezes tem isso, tentei pelo CVV, não consegui. E aí eu tive que ir montando a minha estrutura de como lidar com isso, né? Quanto tem pessoas que silenciam e só depois que tem um vínculo maior é que conseguem falar, ou que às vezes eu vou notando um comportamento autodestrutivo e vou mostrando. Você percebe que você não está cuidando da sua vida, que você tem consciência disso, né? Que às vezes é isso, é um comportamento suicida, não necessariamente ele é explícito para caminhar para a morte, mas ele pode ser um comportamento de não cuidar da vida para indiretamente levar à morte, que é mais delicado de cuidar, né? Que é mais delicado de identificar. Como a gente teve aí um período de autolesão, de um monte de coisas. Então, chega, num processo diferente, tem gente que já vem pedindo socorro para isso, tem gente que consegue descobrir aos poucos isso, tem família que entende, tem família que não entende, o que é muito difícil quando a família não entende. Teve uma pessoa, uma vez que eu atendi, e que a mãe era muito desequilibrada. Isso é uma coisa importante de falar, tá? Eu misturo as histórias aqui, porque os atendimentos são sigilosos. Claro, então, entendam que eu tenho uma construção de fragmentos para poder usar exemplos clínicos sem estar descrevendo um que seja real, sem identificar ninguém. Mas, assim, a gente falou sobre a ajuda da família, mas muitas vezes o problema da pessoa está dentro da própria família. A gente não pode idealizar a família. Às vezes, ela se fortalecendo para ter uma autonomia longe da família, onde ela vai encontrar saúde. Então, por exemplo, eu já tive caso de uma pessoa me ligar com uma corda no pescoço e a mãe tá atrás humilhando. Você quer acabar com a minha vida, você tá fazendo isso para chamar atenção. Aí, de repente, a pessoa fala, eu tô com a minha psicóloga no telefone. Manda a irmãzinha, vai lá, fala que você ama ela. Assim, a psicóloga vai condenar que eu tô falando assim, entendeu? Então, tem muita coisa envolvida, né? A gente fala que é multifatorial, pode ter transtorno psíquico envolvido, pode ter um contexto de vulnerabilidade social, pode ter um contexto de uma família inteira disfuncional. O que a gente olha para aquela pessoa é ver tudo que influencia e, como ela falou, né, tentar mostrar essa temporalidade do sofrimento e por onde ela pode encontrar caminho, né, acolher essa desesperança, não abafá-la e dizer que ela não pode existir, mas ajudar a ir com ela clareando. E muitas vezes é isso, às vezes é um bicho de estimação que salva, que volta a criar um vínculo afetivo de confiança e dar sentido à vida. A gente tem que estar junto com o outro para ver o que é que para ele pode dar esse sentido à vida. E usar os recursos, né? A gente tem psiquiatra em hospital, tem PS em emergência num caso de necessidade, a gente tem o CAPS, que atende pelo SUS, a gente tem hospital, escola de psicologia, que tem clínica que atende a valor social e gratuito, tem os atendimentos particulares, alguns convênios oferecem.
Então, a gente chama de psicofobia, né? Esse preconceito de que ir até o psicólogo é fracasso, de que ir até um psiquiatra... Eu não sou lelé, não. Exato! Louco, né? Eles falam, não, você acredita que aquele fulano precisou disso? Eu falei, mas, meu filho, quando você tem um problema no dente, você se sente impotente por não saber cuidar do seu dente? Você aceita que tem que ter um dentista, né? Por que na parte psíquica é diferente? Porque o que não é palpável é diferente. A gente volta um pouco para aquela história, né, de que primeiro não sabe lidar com os sentimentos, não sabe nem dar nome. Identificar. E eu acho que a gente vive numa sociedade tão materialista, e aí não é só no sentido do consumismo, é no sentido de que no Brasil existe uma desigualdade social tão grande, tão profunda, e tanta gente, 30 milhões de pessoas passando fome, que a gente tem que se preocupar com o básico, que é a sobrevivência. E aí, às vezes, a gente não consegue, porque tem que lidar com o que comer, a falta do que comer, entender a importância daquilo que também é subjetivo, né? Daquilo que é da nossa cabeça. Então, uma vez eu ouvi uma fala de uma pessoa falando exatamente isso, assim, que a gente tem um preconceito com as nossas questões mentais, porque a gente está ali lidando com o que não tem o que comer. Né? Então, é muito triste isso. E você falou 2 vezes, é importante a gente dizer também que a questão da vulnerabilidade social é uma questão que agrava esses quadros, né? Agrava. Eu trabalhei em escola, além de dados que a gente tem, né? Mas eu trabalhei em escolas de regiões de alta vulnerabilidade em Campinas. E é isso, adolescente de 12 anos, família toda com problema, sem perspectiva de vida. Uma das coisas que leva a essa falta de esperança na vida é não ter perspectiva. Então você vê o pai trabalhando, apanhando na cara, passando fome, sendo humilhado, assim, eles olham, eles não veem muito por onde a vida pode ser boa, por onde a vida pode ser diferente. Então a desesperança começa ali. E isso que você está falando é real. A gente fala da pirâmide, né, das necessidades. As necessidades básicas precisam ser supridas para a gente ir caminhando para o sutil e para a realização pessoal. Então, se você não tem comida, você vai lutar pela comida quase que de uma maneira animal, né? Então, o suicídio pode aparecer lá no mais rico de Hollywood. Sim. A gente tem os famosos assumindo as doenças psíquicas, né, de Carrie e tudo. Gente que tem tudo na vida. Então, o sofrimento ele não está só associado a um sofrimento social, que aí é o preconceito inverso, né? Verdade. É tanta gente passando fome, você vai ficar com essa frescura. Então, diminui o sentimento do outro de qualquer forma. A depressão, o sofrimento, ele não é exclusivo de uma crise social, mas a crise social tem grande influência nesse sofrimento psíquico, principalmente pela desesperança. E falando dessa desesperança, eu queria perguntar para vocês, meninas que trabalham no CVV, se tem temas mais recorrentes, se dá para mencionar alguma coisa que vocês ouvem muito, ou que ouvem mais, ou se ouvem de tudo, que imagino que ouçam de tudo. A gente ouve de tudo lá, né, Mariana? Acho que não dá para dizer, assim, tem esse ou aquele tema, né? A gente tem desde crianças que ligam, que estão sozinhas, idosos que ligam para falar boa noite, hoje meu dia foi assim, assim, assado, né? Carência, né? Até pessoas em sofrimento muito profundo mesmo, né? Então tem de tudo que a gente atende. Eu acho que tudo que a gente fala aqui acaba levando para um ponto também, que é a questão do falar mesmo, né? Das relações humanas e do quanto a gente precisa se conectar. Nesse ano, o slogan da campanha, inclusive, é se precisar, peça ajuda, né? Porque tem tudo isso, né? Às vezes não dá atenção devida para aquela pessoa que está ali precisando de ajuda, tem a dificuldade de falar, como a gente também mencionou, mas como é importante a gente ter empatia e olhar para o outro. Acolher, né? É aquela coisa, eu acho uma brincadeira muito legal, assim, que quando a gente começa, né, no CVV, a gente é acostumado assim, oi, tudo bem? Aí a pessoa responde, oi, tudo bem? E sai, vai embora, né? E é diferente de você chegar e falar assim, oi, como você está? Agora, se você pergunta como você está, que você tenha tempo também para poder ouvir. Né, esteja disposto, esteja disponível ali para ouvir se essa pessoa precisar contar alguma coisa a mais.
E isso faz muita diferença. Amanda, você falou, né, dos recursos. Eu queria só que a gente reforçasse, por exemplo, que o CAPS é porta aberta, né? No último programa, a gente falou, os convidados que estavam aqui eram do sistema do Cândido Ferreira, mas acho que é importante a gente falar de novo. A gente está falando aqui, né? Se precisar, peça ajuda. Então, quais são os caminhos da ajuda? Tem o CVV, que é o 188, o CAPS, que eu não vou... Você lembra exatamente? Centro de Atenção Psicossocial, que ele é do SUS e ele oferece atendimento multidisciplinar regional. Então, se você tem alguém da família ou você mesmo precisa de apoio, você tem que ver qual é o CAPS da sua região e procurar por ajuda lá. Alguns postos de saúde, às vezes, oferecem atendimento de grupo com psicologia. Tem essa possibilidade para quem... Alguns convênios médicos oferecem tanto a psiquiatria quanto a psicologia, ou por reembolso de consulta particular, ou por profissionais do próprio convênio. Tem a possibilidade de clínica escola, que oferece atendimento gratuito ou a valor social para a população. E aí tem os atendimentos também particulares, né? E numa questão de emergência, chamar o SAMU, ambulância, levar para o hospital, né? A própria pessoa que está em sofrimento. Então, se ela percebe que ela está impulsiva, ela pode falar com o CVV. Se ela sente que ela não está conseguindo controlar, se ela se apercebe em crise, ela pode pedir ajuda de um familiar ou ligar para o próprio hospital pedindo para ser levada, né? Explicar o quadro. Às vezes é dada uma medicação para tranquilizar naquele momento, ou é assistido por aquele período, né? Uma coisa que eu não falei antes, mas que é um agravante para suicídio, é o uso de substância. Principalmente, além de todas as outras coisas, mas por rebaixar o autocontrole, né? O uso de substância, principalmente do álcool e algumas outras substâncias, reduz o senso moral do cérebro. Então, o que é uma ideação pode ser concretizado por um impulso, por essa falha do cérebro sob o efeito da substância. Então, um tipo de situação que a família percebe que a pessoa está fora de controle é a hora de uma hospitalização. É a hora que, por exemplo, que até a gente, o que a psicologia pode corromper esse sigilo para salvar a vida da pessoa. Então, ela está fora de si, ela não pode responder por si naquele momento de uma maneira muito grave, né, que seria a morte. Então, você faz uma hospitalização, você tira tudo de risco de perto, verifica se precisa, né, de uma internação ou não, ou se pode ser assistido de casa, com acompanhamento de profissionais, multiprofissionais. Resumidamente, precisamos pedir ajuda se estivermos, né, nessa situação. Bom, a gente está indo para o final já. Eu falei para vocês que passava rápido. Passa muito rápido, mas eu queria que cada uma de vocês fizessem suas considerações finais. Vai que faltou alguma coisa que vocês lembram que seja importante. Se você puder começar, por favor, Helena. Bom, o CVV está disponível para quem precisar conversar. A gente falou um pouquinho disso, né? Não precisa necessariamente estar pensando em suicídio para ligar para o CVV. Se você está passando por um momento de dificuldade, não tem com quem conversar, às vezes é um assunto que eu não quero contar para minha família, não quero contar para os meus amigos. No CVV a gente tem um sigilo, né? Então você pode ligar e conversar com o voluntário. No telefone é 24 horas, tem também o chat e o e-mail. Muito bem. Só complementando, né, o chat e e-mail que a gente acessa através do site, né, cvv.org.br. E uma questão que eu acho que também é legal a gente trazer, né, a gente estava conversando e surgiu com relação aos familiares também desse sobrevivente, né. Sempre tem esses pontos, né, esses pontos chaves que a gente vai percebendo de mudança, né, no comportamento dos jovens ou da pessoa que seja, né, que a gente pode identificar e talvez até ajudar de alguma forma a prevenir o suicídio, mas eu acho também muito importante a gente não usar isso, porque às vezes tem familiares que ficam com uma culpa muito grande por não ter percebido, né? Então eu acho muito importante que assim, a gente traz esses pontos para ajudar quem ainda está em tempo, mas que isso não seja como um peso para quem não conseguiu perceber, né? Porque realmente tem situações que é muito complicado, né? Que você vai sofrer duplamente pela perda, sim, e pela culpa que você vai carregar, sim, né? E aí essas pessoas também vão precisar de um acolhimento. De um acolhimento, né? Sim. É a pós-venção, né, do suicídio, cuidar de quem fica. Sim.
E é muito dolorido, porque é isso mesmo. Não significa que a gente tomando todos os cuidados, todos os recursos, isso a gente aprende na psicologia, lá no curso, a gente não pode tomar pra gente a responsabilidade pela vida do outro, porque você pode fazer tudo e ainda assim, em algum momento, escapar, em algum momento acontecer, né? Porque é uma outra pessoa. Tudo que a gente fala é o como falar sobre isso, como conhecer, pode ajudar a prevenir, a cuidar e a conectar, né? Porque prevenir nada mais é do que viver bem, como a gente falou, de cuidar da comunicação social, das relações sociais, como elas estão acontecendo. Então, a gente pode olhar não para a necessidade, mas para o topo da pirâmide da gente evoluir a nossa sociedade, tendo uma conexão que faça com que todos vivam menos isolados, em mais harmonia. Muito obrigada mesmo, muito obrigada, Mariana, obrigada, Helena, e muito obrigada, Amana. Esse é um tema muito importante, então fica o nosso recado para quem está nos vendo, nos ouvindo, se precisar peça ajuda, né? Há recursos e há outros caminhos. E esse foi o Vamos Conversar de hoje, o podcast aqui da Educa TV. Nós falamos sobre prevenção ao suicídio. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e peço que você continue com a gente aqui no canal 12.2. Procure também a Educa TV nas redes sociais e na semana que vem a gente está de volta. Obrigada, até mais.